Olá, meus amigos de Jornada Espírita, tudo bem? Retornamos agora com mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Essa maravilhosa doutrina consoladora que é capaz de nos dar recursos formidáveis para o trabalho de reforma íntima. Estou muito feliz por estar aqui novamente com vocês. Agradeço muito pela oportunidade à Caville. Agradeço também a acolhida de todos no primeiro vídeo e peço que continuem contribuindo, nos acompanhando e compartilhando o nosso trabalho. Hoje estamos iniciando um trabalho de estudo, de reflexão de uma obra fantástica, uma obra maravilhosa. Espero que todos possam aproveitar bastante as nossas reflexões. Que a espiritualidade amiga esteja conosco neste trabalho e que tenhamos a bênção maravilhosa do nosso amado Mestre Jesus. Nossa proposta aqui hoje é iniciar o estudo por meio de exposição de ideias, de reflexões da obra Pensamento e Vida, psicografado pelo queridíssimo e saudoso médium Francisco Cândido Xavier, por meio do Espírito Emmanuel. Iniciaremos com um questionamento. Qual a força do pensamento? Qual a importância do pensamento para a nossa experiência no plano terreno? Enfim, para a nossa vida como um todo. O autor espiritual Emmanuel, bastante conhecido pelo movimento espírita brasileiro, nos demonstra como o pensamento age poderosamente, esculpindo, influenciando e sublimando a nossa vida como um todo. Segundo ele, palavras dele, somos hoje herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos para alterar-lhes a direção à verdadeira felicidade. Bacana, né? Ele nos mostra com bastante sagacidade, com bastante capacidade de recursos, com ideias transparentes, ideias inteligíveis, linkando sempre com o nosso dia a dia, como os pensamentos podem influenciar sobremaneira e gerar efeitos bastante fortes no nosso mundo interno, bem como os reflexos causados no mundo que nos circunscreve, no mundo à nossa volta. No entanto, demonstra também que nós temos a capacidade de gerenciar estes pensamentos em benefício próprio, em prol da nossa evolução. Vamos viajar nesta obra fantástica, a fim de mergulharmos bem fundo nesta corrente de evolução? Bom, como havia dito, faremos uma reflexão da obra, um estudo espírita da obra Pensamento e Vida. Para isso, é justo que façamos uma apresentação do autor espiritual. É necessário, para aqueles que ainda não conhecem o benfeitor Emmanuel, que a gente reviva, as experiências desta alma generosa ao longo desses 2000 anos de cristianismo e sua participação ao longo de toda essa jornada cristã. Então vamos lá. É preciso fazer um histórico, E vamos começar falando do nome. Emmanuel, o nome Emmanuel ficou conhecido pelo movimento espírita brasileiro por meio da psicografia do saudoso médium Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Lá pelos idos dos anos 30, ainda sem se apresentar de fato ao médium Chico Xavier, Emmanuel disse que gostaria de trabalhar com o médium durante longos anos. Porém, só exigiria do médium 3 condições básicas. Só iria impor ao médium 3 condições básicas. Disciplina, disciplina, disciplina.
Já no ano 31, o bondoso espírito se fez presente em uma das reuniões do centro espírita no qual Chico Xavier frequentava. Lá foi convidado a se apresentar e mencionou de maneira rápida, superficial, algumas informações que havia sido o senador, na época de Cristo, Públio Lentulus Cornélios. E também, anos mais tarde, bastante mais tarde, né? Alguns séculos mais tarde, um sacerdote vivido no Brasil. De outubro de 1938 a fevereiro de 1939, Emmanuel trouxe para nos brindar, né, um romance por meio da mediunidade de Chico, nos trouxe a obra Há 2000 anos, que principalmente fala sobre a história do patrício romano Públio Lentulus Cornélios, um senador. Públio é orgulhoso, porém de alma nobre. Roma é o seu mundo, é o seu lugar, é a sua grandeza. Não admitia corrupção, o que demonstra o seu caráter íntegro e intransigente. Emmanuel sofre durante longos anos a suspeita de traição da sua amada esposa, pela qual era muito, muito apaixonado. Teve a dádiva, o senador teve a dádiva de um encontro único com Jesus, que o informou sobre a escolha de segui-lo ou seguir as vaidades e honrarias do cargo romano. Jesus diz ao senador: está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora, ou daqui a alguns milênios. Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Talvez por isso, Emmanuel escreve, no início dessa obra citada, o seguinte: para mim, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. E continua ainda: Jesus, Cordeiro misericordioso do Pai de todas as graças. São passados 2000 anos e minha pobre alma ainda revive os seus dias amargurados e tristes. Que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade? Então aí podemos perceber, né, nesse pequeno trecho do livro Há 2000 anos, o quão arrependido essa alma nobre, esse espírito benfeitor está, né, se sentia ao longo desses anos, após perder a oportunidade lá no encontro com Jesus. O senador desencarna no ano 79 depois de Cristo, lá em Pompeia, vítima das lavas do vulcão Vesúvio, cego e já voltado, já naquela época, naquela encarnação, voltado aos princípios cristãos.
E aí ele nos traz a obra 50 anos depois. 50 anos depois, no ano de 131 depois de Cristo, retorna ao mundo físico como um escravo judeu, nascido em Éfeso, chamado Nestório. Ainda orgulhoso, foi escravizado por romanos, sendo martirizado e morto como os cristãos da sua época. Foi recebido no plano espiritual, olha que interessante, foi recebido no plano espiritual por Lívia, seu antigo amor da experiência como senador público. Um espírito que está acompanhando ele, né, que acompanha ele, que é um ente amado a ele, né, ama demais esse espírito e acompanha ele pelas encarnações, pelas experiências que Emmanuel teve. E aí também nos brinda com a obra Ave Cristo. Ave Cristo, que ele é romano novamente, filho de escravos gregos, lá pelos idos do ano 233, vivia em Chipre como escravo liberto, dedicando-se a estudos filosóficos, de nome Basílio, né? Filósofo Basílio. Foi casado com a escrava Júnia Glaura, com quem teve uma filha e ambas mortas precocemente. Em Chipre, a vida lhe deu uma outra filha, coincidentemente chamada Lívia, para a qual viveu até o fim de seus dias. Para criar a filha adotiva, tornou-se afinador de instrumentos musicais, transferindo-se para Marsella, onde a educou. Desencarnou supliciado em Lyon, ao tempo do governo de Treboniano Galo, nas Gálias, após perseguição aos cristãos da igreja local. No século V, reencarna como Remígio, em Lyon, no ano de 439. Aos 22 anos, se torna o arcebispo de Reims. É um erudito e um eloquente. Piedade e caridade são as suas virtudes, eram as suas virtudes, as suas principais características. Após 74 anos de episcopado, deixa um grande legado à França. Desde a sua morte, em janeiro de 535, aos 96 anos de idade, foi aclamado pela população humilde como um santo. Mais tarde, considerado santo pela Igreja Católica Romana, com o nome de São Remígio. Ele teve o seu dia consagrado no dia 3 de outubro, curiosamente, o mesmo dia em que, séculos mais tarde, nasceria Allan Kardec, na sua mesma cidade natal de Lyon, em 1804. Entre seus ditos e ensinos, podemos destacar como dois de seus lemas: ser paciente e perseverante, e ser corajoso e em empreender o bem. Renasce em Portugal, em 1517, como padre Manuel da Nóbrega. Aos 17 anos, com inteligência apurada, ingressa na Universidade de Salamanca, na Espanha. Chegando ao Brasil, ele estudou e escolheu o local para a fundação da atual cidade de São Paulo, em 1554. No programa Pinga Fogo, onde o médium Chico Xavier teve participação única e de tamanha repercussão na mídia por volta ali dos anos 70, o deputado Freitas Nobre menciona que, ao escrever um artigo, um livro sobre o padre Anchieta, teve a oportunidade de fotografar uma assinatura do padre Manuel da Nóbrega, demonstrando que este assinava, curiosamente, com um E na frente de Manuel.
caracterizando a abreviação da palavra hermano. Olha que interessante. Emanuel. Padre Manuel da Nóbrega foi um padre jesuíta português que participou da missão de catequização nas terras de Santa Cruz. À época, era o nome do Brasil, lá no século XVI. Bom, posteriormente, Emmanuel nos traz Renúncia, outra obra fantástica, maravilhosa, um romance maravilhoso. E lá Emmanuel agora reencarna como um padre Damiano, em Ávila, na Espanha, no ano de 1613. Continua sua busca incansável por servir a Jesus. Sacerdote esclarecido, luta contra a escravidão, como fizera no Brasil como Padre Manuel, em relação aos indígenas. A época da instauração do Santo Ofício revelou ideias diferentes, combatendo o fanatismo da Igreja Católica e as injunções políticas da Inquisição. Olha que curioso. Ele acreditava, embora católico, acreditava na imortalidade da alma e na pluralidade das existências. E embora envergando o labor do ministério católico, abraçava no íntimo as premissas da doutrina espírita antes mesmo de seu aparecimento no século XIX. Padre Damiano desencarna contraindo moléstia no pulmão em Paris, já em idade bastante avançada. Agora veremos Emmanuel como um espírito integrante da falange do Espírito da Verdade, lá no século XIX. Emmanuel como espírito liberto, integrante da falange do Espírito da Verdade, encarregada pelo Cristo de inaugurar no mundo o advento do Consolador. Emmanuel colaborou ativamente no plano espiritual, na estrutura da codificação espírita de Allan Kardec, tendo inclusive escrito a mensagem intitulada O Egoísmo, inserida no item 11 do capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, em que menciona a figura de Pôncio Pilatos, aquele mesmo Pôncio Pilatos que foi um dos elementos importantes da vida do senador Públio Lentulus. Bom, Emmanuel, um espírito inteligente e atuante no cristianismo desde sempre, nos brinda com ensinamentos de renúncia, de abnegação, de luta. Seus textos são um manancial de luz e discernimento, contribuindo bastante com a luz do Espiritismo. Emmanuel é, sem dúvida, um dos maiores contribuidores no trabalho missionário do médium Chico Xavier. Suas palavras nos trazem luz, paz interior, bom ânimo e, sem dúvida, bastante enriquecimento doutrinário. Segundo o próprio Chico, o benfeitor Emmanuel foi como um pai para ele, no que se refere ao plano espiritual, orientando sempre e tendo bastante tolerância com as suas falhas e bastante paciência com tudo que ele deveria aprender. Podemos observar lá no site Bíblia do Caminho, lá relata que Emmanuel é uma alma profundamente possuída de espírito evangélico. Ele tem prodigalizado, através de inúmeras formas de amparo espiritual, conforto e esclarecimento a legiões de criaturas aflitas e torturadas. Coração generoso, ele sabe repartir-se continuamente na ubiquidade do amor e da simpatia, atendendo aos sofredores que o buscam. Polígrafo admirável, aí estão os seus esplêndidos livros,
que seu filho espiritual psicografou, sobre os mais variados temas, em feliz abordagem dos mais complexos e transcendentes assuntos, no estilo diáfano e comunicativo, entre belezas de simplicidade e sentimento. Segundo Chico, o Espírito Emmanuel reencarnou no final do século XX, numa cidade do interior de São Paulo, e que já em 1996 Emmanuel se prepararia para a reencarnação. Chico disse ainda que por volta do ano 2000 esteve em desdobramento mediúnico numa cidade interiorana de São Paulo, presenciando o nascimento do benfeitor. E olha que legal, ele nos disse ainda que todos nós, algum dia, vamos reconhecer a figura de Emmanuel. Feito esse relato histórico das vidas do benfeitor Emmanuel, né, esse autor espiritual da obra, a gente agora vai trabalhar a introdução da obra Pensamento e Vida, que é vista aqui como uma cartilha. Então, vou fazer a leitura dessa introdução linda que ele nos brinda, né? E depois a gente faz uma análise desse texto. Pensamento e Vida. É assim que é intitulada a introdução da obra. Perguntou-nos, coração amigo, se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido, que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E lembramo-nos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração, entre a morte e o renascimento. Anotações humildes que repontam do cérebro, como flores que rebentam do solo, sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. Pensamento e Vida. Chamamo-lhes no mundo espiritual, e sob a mesma designação, oferecemo-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Emmanuel. Texto lindo, né? Lá em Pedro Leopoldo, 11 de fevereiro de 1958. Vamos fazer uma análise dessa introdução? Bom, aqui a gente percebe, né, a humildade desse benfeitor, a maneira como ele trata essas palavras, né, essa introdução demonstra, né, o tamanho desse espírito, né, a nobreza desse espírito e o que ele pode nos trazer. Que já demonstra na introdução o que ele pode nos trazer nesse manancial de ideias que nós veremos nesta obra. E ele também menciona que essa cartilha é uma cartilha falada,
é algo que, ao meu entender, algo trabalhado, né, lá no plano espiritual de forma tranquila, como se uma regra fosse, não é isso? E é usado pelos espíritos que estão nas escolas de regeneração para o retorno à vida corpórea. Olha que interessante. E aí, né, ele pega essa cartilha e adapta ao campo humano e nos traz, né, nas esferas físicas, esta obra fantástica, Pensamento e Vida. E olha só, ele não chama para si a responsabilidade da obra. Tamanha humildade dele, né? Ele diz não ser dele esse manancial, essas palavras, né? Essas humildes palavras, e sim do nosso Pai Criador, fruto desse Criador maravilhoso que, através de Emmanuel, nos traz essas palavras humildes, essas palavras fantásticas que vamos analisar, que vamos estudar. E também fala do nome da obra, né? Assim como lá no plano espiritual a obra é chamada Pensamento e Vida, ele também assim oferece a todos nós, no campo físico, como Pensamento e Vida. E faz sentido, né? Faz sentido ser esse nome. A gente vai entender por quê. Ele nos fala que o pensamento cria a vida que procuramos, através dos reflexos de nós mesmos. Essa frase, já na introdução, é uma frase que a gente precisa guardar. O pensamento cria a vida que procuramos, através dos reflexos de nós mesmos. Faz sentido? Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. A questão, a pergunta, o questionamento que devemos fazer é: o que estamos buscando? Que porta estamos batendo? Porque remete automaticamente a quem procura, acha. E nós vamos acabar criando a vida por meio dos nossos pensamentos, né? Através dos reflexos de nós mesmos. Então tenhamos cuidado com aquilo que pensamos. Vamos vigiar sobre aquilo que estamos pensando. E aí, estamos a caminho. No final da introdução, ele nos diz que nós estamos a caminho da identificação com Deus, com a perfeição. Esse é o nosso caminho. No curso de milênios, para que a gente encontre a sabedoria infinita que ele trata aqui como pensamento e o infinito amor do nosso Pai, que ele trata aqui como vida. Então, percebam, pensamento e vida. Pensamento como a sabedoria infinita do Pai e vida como o infinito amor do Pai. No curso de milênios, conforme nos coloca aqui o benfeitor, essa é a nossa busca, essa é a nosso trabalho no caminho evolutivo. Diante disso, terminando a nossa introdução, eu trouxe um texto que também fala do pensamento, que é a caridade do pensamento, também de autoria de Emmanuel, que vai fazer com que a gente reflita o que a gente vai trabalhar ao longo desse livro. Sabemos todos que o pensamento é onda de vida criadora, emitindo forças e atraindo-as, segundo a natureza que lhe é própria. Fácil entender, à vista disso, que nos movemos todos num oceano de energia mental. Cada um de nós é um centro de princípios atuantes ou de irradiações que liberamos, consciente ou inconscientemente.
Sem dúvida, a palavra é o veículo natural que nos exprime as ideias e as intenções que nos caracterizem. Mas o pensamento em si, conquanto a força mental seja neutra, qual ocorre a eletricidade, é o instrumento genuíno das vibrações benéficas ou negativas que lançamos de nós, sem a apreciação imediata dos outros. Meditemos nisso. Afastemos do campo íntimo qualquer expressão de ressentimento, mágoa, queixa ou ciúme. Modalidades do ódio, sempre suscetível de carrear a destruição. Se tens fé em Deus, já sabes que o amor é a presença da luz que dissolve as trevas. Cultivemos a caridade do pensamento. Dá o que possas em auxílio aos outros. No entanto, envolve de simpatia e compreensão tudo aquilo que dês. No exercício da compaixão, que é a beneficência da alma, revisa o que sentes, o que desejas, o que acreditas e o que falas, efetuando a triagem dos propósitos mais ocultos que te inspirem, a fim de que se traduzam em bondade e entendimento, porque mais dia, menos dia, as nossas manifestações mais íntimas se evidenciam ou se revelam, inelutavelmente, de vez que tudo aquilo que colocarmos no oceano da vida para nós voltará. Emmanuel. Do livro Paciência, também psicografia de Chico Xavier. Bom, chegamos ao final do vídeo. Fizemos aqui um breve histórico das vidas de Emmanuel, para a gente conhecer um pouco mais, um pouco melhor o autor espiritual da obra que estudaremos. E também iniciamos a introdução, que já nos denota aí como a gente vai ter um vasto campo de trabalho ao longo dos 30 capítulos que teremos. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui, fico feliz, peço que continue nos acompanhando, né? Teremos aí reflexões lindíssimas em torno desta obra. O propósito aqui é o de crescer, de aprender, e juntos, tenho certeza, poderemos alcançar esse objetivo de uma maneira tranquila e com a ajuda sempre dos nossos amigos espirituais. Muita paz e muita luz a todos.